E aí, galerinha, bom dia, boa tarde ou boa noite. Independente do horário que você estiver escutando, esse é o nosso segundo episódio do Psicast. Com você, só para lembrar, eu sou o Léo. E eu sou Daisy, e nós estamos abordando questões da psicologia do esporte nas comunidades periféricas. Eu já adianto para vocês que hoje a gente trouxe aqui uma outra convidada pra lá de especial, hein? Daisy tem mais propriedade para falar sobre ela. E aí, Daisy, quem é que tá aqui conosco hoje? Estamos hoje com essa convidada, ela que é ex-psicóloga do Esporte Clube Vitória, time do estado da Bahia. Portanto, os torcedores aí do rubro-negro baiano, é obrigação ouvir até o final, valeu? Olá para todos e todas. O meu nome é Thaís Coutinho. Eu sou psicóloga, especialista em psicologia do esporte. Atualmente, eu trabalho com qualidade de vida e saúde voltado para a terceira idade e também na clínica com atletas de alto rendimento. Bom, galerinha, como o nosso tempo aqui vai ser limitado para se tornar agradável para vocês, nós vamos partir diretamente para as perguntas, ok? Vamos lá. Thaís, nós já vamos começar aqui a te interrogar, ok? Porque isso aqui vai ser de fato um interrogatório. A gente sabe que o esporte ele é uma importante ferramenta de inserção social e também é algo muito eficaz, principalmente dentro do contexto periférico. E a gente também pode ressaltar que a adolescência é uma fase de intensas mudanças físicas, cognitivas e sociais. Como é que o esporte e a psicologia podem colaborar para que essa fase seja mais equilibrada para este adolescente, para que ele passe mais, podemos dizer, de maneira mais suave ou de maneira mais tranquila por essa fase? Primeiramente, é preciso se pensar em quem é esse adolescente do qual se fala e sobre a nossa visão a respeito da adolescência. Ao longo do tempo, diversos autores apresentaram uma visão padronizada da adolescência e é muito comum que se universalize esse período. Mas de qual adolescente estamos falando? Um adolescente que mora na capital, um que mora na cidade do interior, que mora num bairro de classe média, que vive numa comunidade ribeirinha, qual comunidade que é essa? Um indivíduo que na adolescência fez parte da geração A, um que faz da geração B, uma que tem uma estrutura familiar A, um que tem uma estrutura familiar C, e quais as condições que existem ali naquelas relações, sabe? Penso que há uma diversidade de experiências associados aos mais diversos temas com os quais esse indivíduo se relaciona, de que forma que essas relações se estabelecem, as questões culturais, sociais, dentre tantas outras, para a gente pensar um pouco nesse processo. E aí, eu sinalizo também que o esporte pode ser sim uma importante ferramenta, mas a sua eficácia vai depender muito das condições nas quais ele está inserido. Mas, de forma geral, como ferramenta, o esporte pode sim auxiliar em diversos aspectos, como no trabalho de desenvolvimento de habilidades sociais e psicológicas, em que o adolescente ou a adolescente vai aprender sobre tolerância à frustração, disciplina, respeito, cooperação, com as atividades que visam que esses participantes se percebam como sujeitos da sua própria história, que eles possam repensar os padrões estabelecidos pela sociedade, construir projetos de vida e, quem sabe, até ver em alguma modalidade uma possibilidade de carreira. Interessante essa resposta sua, Thaís. E pulando para a próxima pergunta, enquanto a maioria dos adolescentes tem uma boa saúde mental, múltiplas mudanças físicas, emocionais, sociais, incluída a exposição à pobreza, abuso, violência, podem tornar os adolescentes vulneráveis à condição de saúde mental. Hoje no mundo, as condições de saúde mental são responsáveis por 16% da carga global de doenças em pessoas na idade de entre 10 e 19 anos, segundo dados da OMS. Como a prática de esportes recreativos em comunidades e projetos sociais, eles impactam nos índices de transtornos mentais, tais como a depressão, a ansiedade, o suicídio dos adolescentes que estão inseridos. Eles aumentam ou eles diminuem esses índices? Novamente, a gente pode trazer a questão de que o esporte não é uma ferramenta mágica, né? Com total garantia de que só a utilização vai realizar transformações, e também a questão de que cada indivíduo apresenta uma forma de ser e estar no mundo. Eu não gosto de generalizar e sempre pontuo esse caso a caso. Então, a meu ver, é difícil a gente estabelecer índices que digam se o esporte vai impactar 10 ou 90% na vida de alguém e como que se daria esse impacto. Até porque o contexto esportivo pode, inclusive, impactar negativamente. A gente pode pensar, por exemplo, em um ambiente de aula de educação física ou de atividade em um projeto social esportivo em que
Meninas sempre jogam separadas dos meninos. Jovens que apresentam alguma deficiência não são inseridos ou inseridas. Em que existe uma preferência por jovens que apresentam determinadas habilidades para uma modalidade quando vão formar equipes. E a ideia de que meninas devem jogar vôlei e meninos futebol por acreditarem que essas modalidades são mais adequadas para meninos e para meninas. Então, essas atividades permeadas por preconceitos e exclusões podem levar a algum nível de sofrimento mental e prejudicar o processo de socialização, que, na verdade, pode ser muito bem trabalhado através do esporte, caso as pessoas envolvidas de fato o utilizem como ferramenta, como meio. E os benefícios vêm dentro da lógica que eu comentei na pergunta anterior e também na questão de que a prática de exercício físico de forma regular pode auxiliar na melhora da saúde e do bem-estar. Vitória, Vitória, mostra o teu valor. No campo da luta, tu és o melhor. O teu pavilhão tem feitos de glória. Bom, vamos lá. Queria me desculpar com os torcedores do Bahia, que são nossos ouvintes também, né? Mas essa música aqui nós pusemos ela para realizar uma homenagem à Thaís, para ela relembrar dos velhos tempos, né? Mas, sem perder de tempo, vamos lá para a próxima pergunta. E eu queria continuar batendo um pouco em cima dessa questão da saúde do adolescente. A gente sempre tem aquela dúvida, e eu acho que você vai poder sanar essa dúvida, na verdade, Thaís. Como é que os projetos sociais afetam de forma positiva ou negativa os adolescentes sobre a questão da imagem corporal? A gente pode pensar na prática do exercício físico, essa questão do bullying e até mesmo na questão dos transtornos alimentares, tais como a bulimia ou anorexia. Esse é um bom exemplo das diversas possibilidades de utilização do esporte e de como que tudo é muito relativo. A realização de práticas corporais pode impactar de diversas formas na vida de um jovem ou de uma jovem, quando a gente vai falar sobre os fatores associados à sua relação com o seu corpo, e essa questão pode ser trabalhada ou não no projeto social no qual ele ou ela está inserido ou inserida. Vai depender muito de como as ações são pensadas e construídas nesse espaço. A depender do contexto, as atividades envolvidas podem possibilitar que os adolescentes ressignifiquem a sua relação com o seu corpo, que eles trabalhem questões relacionadas à autoestima, que eles pensem de forma crítica sobre a realidade da sociedade na qual vivem, e aí a gente vai ver esse impacto positivo, esse possível impacto positivo na utilização do esporte como ferramenta. E também é um ambiente em que os jovens e as jovens podem se sentir representados. Embora a gente ainda precise evoluir um pouco nessa questão da representação, mas é um assunto para um outro momento, uma temática que é ampla, enfim. E voltando um pouco ao tema, isso faz também com que a gente saia um pouco da ideia de um corpo padrão para de um corpo saudável. E esse corpo saudável pode ser de várias formas e tamanhos. Por outro lado também, sim, da mesma linha de raciocínio sobre quando a gente falou a respeito da saúde mental, quando a gente vai falar especificamente sobre imagem corporal, a gente pode pensar em como as relações estabelecidas com o esporte em alguns projetos sociais podem interferir negativamente. A ideia de um corpo que é mais hábil para a prática também pode estar presente, infelizmente, em alguns projetos sociais, excluindo jovens de determinadas atividades, principalmente nas competições das quais esses projetos participam. De grande importância isso, Thaís, que você trouxe, mas a gente acaba tendo pouco tempo e aí eu vou pular para a próxima pergunta. Nós sabemos que a família, como um ambiente social, ela ajuda o atleta a desenvolver sua identidade, autoestima e motivação para o esporte, principalmente dentro do contexto das periferias, onde eles veem nos filhos um futuro melhor. Qual a importância da relação familiar nesse meio sobre a questão do suporte, da cobrança e do encorajamento desse adolescente? Então, Leonardo, Daisy, essa pergunta é bacana porque a gente acaba falando também um pouquinho sobre esse processo de inclusão nos projetos sociais e esportivos. Quando a gente vai falar na prática esportiva de crianças e de adolescentes, a aproximação dos pais, mães e demais responsáveis é fundamental. A gente ouve muito falar sobre isso e de fato é fundamental. Porém, pode influenciar positiva ou negativamente. A gente também, quando vai falar sobre essa questão, pode considerar que o que é trabalhado nos projetos sociais pode ser reforçado, fortalecido no ambiente familiar, contribuindo para a formação desse ou dessa jovem. Em relação às questões que vocês trouxeram, o suporte e o encorajamento podem estar envolvidos em diversas questões, como a própria visão que a família tem a respeito da prática esportiva e da sua importância.
A gente vê, em alguns casos, a família como uma fonte de incentivo para a inserção e para a permanência no projeto. Em outros, o adolescente ou a adolescente pode encontrar dificuldades para permanecer, como é o caso de algumas meninas que praticam futebol, mas não encontram a situação da prática em seus lares. Ainda hoje, 2019, isso é comum, não é algo raro. Bom, Thaís, de fato é doloroso a gente ouvir isso, que em pleno século XXI essas situações ainda são ocorridas, né? Porém, como o nosso tempo é limitado, eu vou partir aqui para a última questão. Essa questão trata mais um pouco da anatomia cerebral, a gente vai partir um pouco para esse viés. E falando nisso, a gente sabe que o bulbo, ele é a parte do encéfalo mais sensível às drogas. Essas substâncias, quando são ingeridas, ela afeta rapidamente o bulbo e aí todas as funções vitais ou vegetativas entram em risco. Sendo o uso de drogas mais comum durante a fase adolescente, a questão que a gente quer levantar é: por qual meio esses projetos sociais conscientizam esses jovens a não utilizarem essas substâncias ilícitas? A gente tem que levar em conta também a situação escassa em que muitas vezes as comunidades que esses jovens estão inseridos se encontram, e também uma questão muito importante, que é a influência que eles têm dentro dessas comunidades. E se tratando dos projetos, o que eu percebo muitas vezes é um discurso de que é bom o menino ou a menina ter essa participação, essa inserção nas atividades, porque não ficarão nas ruas, ficarão longe das drogas e de caminhos que podem prejudicá-los. Mas aí a gente tem que pensar se é apenas isso. Se apenas a inserção em um projeto social, esportivo, vai garantir a prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas, né? E às vezes também o que eu observo é que se enxerga no professor do projeto uma liderança. Então, quando se descobre o uso por parte de algum ou de alguma menina, de algum jovem ou alguma jovem do projeto, o professor é procurado, ele passa a dar orientações, ele conversa com aquele adolescente ou aquela adolescente, com a família, ele passa a ter essa aproximação maior para auxiliar nesse processo, acreditando muitas vezes até que ele é uma espécie de psicólogo, de conselheiro, por realizar essas conversas com os envolvidos nessa prática. Thaís, nós adoramos o bate-papo com você. Em nome de toda a equipe Psicast, nós gostaríamos de agradecer a sua presença e foi de grande importância para o nosso aprendizado e, claro, para o aprendizado de todos que estão nos escutando, essa carga de conhecimento que você apresentou aqui. Bom, eu agradeço ao Leonardo, a Deise e a todo o grupo de vocês pelo convite. É sempre muito bom falar de psicologia do esporte. Obrigada e até mais. Então, galerinha, nós finalizamos o nosso projeto, tá? Foi um projeto muito gratificante poder estar trocando experiências com esses profissionais, tá trazendo também um pouco dessa vivência para vocês, tá? Foi algo maravilhoso. E assim, cara, a gente sabe que a taxa de criminalidade é bem maior nas periferias e o esporte é um meio que pode tirar os jovens e as crianças da rua, porque de certa forma ele combate diretamente a questão da violência e do uso de drogas. E o psicólogo do esporte tem um papel muito importante, pois ele é responsável pelo bem-estar do indivíduo que pratica tal exercício. Essa preparação psicológica acontece como parte do treinamento que eles realizam lá, né? O psicólogo, ele procura compreender como a participação dessas atividades afeta o desenvolvimento emocional do jovem, como outros fatores psicológicos que podem também influenciar o desempenho físico dele. Entender a importância da atuação do esporte nas periferias é vital para compreender as mudanças causadas pela inserção do esporte nessas regiões. E estamos, portanto, finalizando o nosso podcast. Esperamos ter ajudado vocês a compreender melhor sobre um pouco da psicologia do esporte nas periferias. Tchau, tchau! Valeu! E até!